Salve todo o povo de Angola! Salve! Esse, como dizem, esse! Olá, meu povo, seja bem-vindo ao canal do Tateu Andilo. Fico muito feliz das inscrições, das pessoas que me acompanham nesse canal aqui que a gente conversa a respeito da religião, do candomblé, das suas orixás, das suas divindades, dos seus voduns, e fico muito feliz em ter vocês aqui me escutando, fico muito agradecido. E eu peço aí a você que está visitando o canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe o vídeo para a gente aparecer mais nesse mundão de internet. No vídeo de hoje eu gostaria muito de falar com vocês a respeito da divindade Preto Velho. O Preto Velho que adentrou o candomblé e essa divindade em si, na Umbanda e no espiritismo em geral. Vamos ao vídeo? Bom, eu defendi numa tese minha no vídeo sobre caboclo, que caboclo é de ancestralidade banto. Não que o caboclo veio de Angola, ele é uma ancestralidade banto e foi divinizada aqui no Brasil, como os Preto Velho também, sua ancestralidade é banto, que são espíritos de escravos, ou de seres humanos escravizados aqui, e acabaram virando divindades. Para a gente entender primeiramente o Preto Velho, como é que nasce uma divindade? Como é que nasce o culto a uma divindade? Para entender o culto ao Preto Velho ou qualquer divindade, como isso nasce? Como acontece isso? Isso não é muito difícil de entender se você tiver um raciocínio lógico a respeito do culto a essa divindade. Bom, para a gente falar sobre o Preto Velho, sobre essa divindade ou qualquer outra, a gente tem que entender como nasce o culto a uma divindade. Não é muito difícil de você entender. Uma divindade, o culto dela nasce como se fosse qualquer santo, como um santo católico. Tipo assim, a Irmã Dulce, que foi uma grande freira que fazia bondades pelas crianças, amparava as crianças e tinha, dava comida aos pobres, aos órfãos, cuidando de gente, e as pessoas sabiam que ela era uma pessoa que praticava o bem. Após a sua morte de Irmã Dulce, o que as pessoas faziam? Começaram a aclamar a Irmã Dulce para que o espírito dela fizesse o bem àquelas pessoas. Daí, Deus, na sua infinita sabedoria, permite que esse espírito volte à Terra para praticar o bem, para dar continuidade e fazendo os milagres acontecerem. Eu estou dando esse exemplo de Irmã Dulce, que é uma santa que há pouco tempo foi canonizada, como tem Madre Teresa de Calcutá também, ou outros santos católicos aí, como o Papa João Paulo II também, que já foi canonizado. Da mesma maneira, acontece com as nossas divindades espirituais, religiosas. No caso do Preto Velho, no caso do Caboclo, no caso até do próprio Exu, que são divinizados ou são deidades de acordo com a súplica do ser humano a essa divindade para que elas venham a seu favor, a seu socorro. Eu posso como dar exemplo de uma divindade de Preto Velho, o que era da minha finada mãe Jurema, que era a vovó Luísa, que era uma grande parteira. Aqui, ela sempre na cabana de Santana, as pessoas vinham, as mulheres vinham se aconselhar com ela, não só com coisas sobre o parto, sobre o útero, sobre a parte da mulher, essa parte reprodutora da mulher. E o que acontece? A vovó Luísa, ela falava que ela foi uma grande parteira. Ela rezava, ela fazia os partos, e após a sua morte, as pessoas, por acreditarem nela, começaram a clamar ao seu espírito que lhes desse um bom parto. E na sua clemência, Zambe permitiu que esse espírito voltasse à Terra, incorporando em algumas pessoas para praticar o mesmo bem. Quando uma divindade ela não é louvada, quando uma divindade ela não é cultuada, o seu culto se extingue. Isso é muito natural. Se você acredita em alguma força, se você cultua aquela força, certamente essa força estará, essa energia, esse santo, essa divindade, estará ao seu lado, em seu auxílio. Mas desde
de quando você não acredita, não louva, não cultua essa divindade, ela para de existir, uma coisa natural, né? Uma água, uma planta que não é regada, ela morre, ela não vive sem água, então uma coisa normal. É a terra, a planta e a água. Bom, como é que nasceu o culto dos preto velho? O que que acontece? É a mesma coisa que aconteceu com os caboclos. Quando o negro escravizado chegava no Brasil, ele era dividido e separado pela sua habilidade manual, né? Como eu falei, o caboclo ele ia para o Nordeste brasileiro, no Nordeste da Bahia, que fazer que lá era as fazendas de gado, de criação de cavalo, e ele ia para lá para manejar isso, que ele já tinha habilidade disso, não precisava ser ensinado. A mesma coisa aconteceu com os negros que eram capturados, que tinham habilidade no plantio, e eles eram divididos, eles iam mais para o sul da Bahia e para Minas Gerais, na cultura do cacau, da cana-de-açúcar, do café. Você tem cantigas maravilhosas, até cantiga de preto velho, que fala sobre isso. Tipo, desculpa a rouquidão, eu estou bem rouco. Eu já plantei café de meia, eu já plantei canaviar. Café de meia não dá lucro, sim, a dona. Canaviar, cachaça dá, ou deixa um banda melhorar. Acho linda essa cantiga e acho bonito o culto do preto velho. Então o que aconteceu? Eles no sul da Bahia, com plantios, em Minas Gerais, com plantio e tudo, eles eram os mais velhos, porque essa coisa de velho, assim na época do Brasil colônia, com certeza não existia. A expectativa de vida era muito pequena, de 50 anos, 40 anos de idade, as pessoas morriam muito cedo, porque não tinha medicina direito, não tinha cuidados com saúde e tal, saneamento básico, nada disso, todo mundo sabe. Então, a expectativa de vida era muito pequena. Imagina para um escravo que era forçado a trabalhar aos grilhões, né, para fazer todo o trabalho de cultivo, de plantio, de manejo de gado, todo o serviço pesado, né, como deveria ser a expectativa de vida desses negros escravizados. Aí o que acontece? As pessoas falam pretos, velhos, mas na verdade essa velhice é meia fictícia. Eu acho que o espírito do preto se personificou como um velho que vem com bengala, vem com a coluna curvada por dores e tal, mas acredito que isso não foi nem efeito do tempo, e sim do trabalho forçado, de problema. Eu sou um cara novo e tenho um problema de coluna lascado, entendeu? E às vezes fica complicado para mim, não faço trabalhos forçados, imagina uma pessoa naquela época. Nós não temos tantos preto velhos assim, não temos uma variedade tão grande de preto velho como temos de caboclo e de Exu, mas os preto velhos são específicos em algumas curas. E os quimbandas, aqueles que cuidavam do povo, aqueles que faziam orações, faziam remédios, sabiam mexer com plantas e tudo, foram os pretos que foram divinizados, que Deus divinizou para voltar e ajudar o ser humano. E essa questão de chamar de preto e não de negro, porque no Brasil colônia só existiam 3 raças, era o branco, o índio e o preto, né? Então era o preto velho, era aquele que raramente alcançava 60 anos, raramente, isso aí é histórico. Mas esse espírito vem personificado, até porque o vovô, a vovó é que dá bom conselho, que tem mais maduro e tudo, e são tratados assim, tanto na Umbanda como as casas de candomblé, que o preto velho adentrou pela origem dos seus pais e mães de santo. Eles são conselheiros, são curadores. Quem não conhece a mandinga de um preto velho? Essa medicina caseira vem muito do banto e do preto que sabia mexer com essas coisas, né? Então, assim, é um raciocínio pequeno, é um raciocínio lógico, que não tem muita fonte de você falar a respeito da divindade preto velho, como a fonte da divindade de caboclo de couro. Você pode falar muito sobre as tribos indígenas, mas sobre a origem do caboclo de couro, você só sabe em conversa com juremeiros, lendo livros e tendo as suas resoluções a partir dos cânticos dos caboclos. Eles mesmos falam as suas origens,
como o próprio Preto Velho, entendeu? Que ele é pequeno, mas ele é um curador, ele é um conselheiro. Então, é a parte mais bonita que eu acho da Umbanda, uma das partes mais bonitas, que é o culto à divindade dos pretos velhos, nossos queridos e amados pretos velhos. Eu gostaria de agradecer a você que está assistindo a esse vídeo, que eu gostaria de pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, dar uma força para a gente aparecer mais. E Zambiaquatessá, a benção de todos e até o próximo vídeo.